Nesse vídeo eu vou ter uma missão muito difícil, que é tentar explicar o que é Vedanta num vídeo curto, porque muitas pessoas, até quem está dentro do meio do yoga, às vezes não sabe o que é Vedanta. E eu poderia explicar de duas formas diferentes. Uma forma histórica, né, o que é Vedanta, de onde vêm os textos, o que são os Vedas, de onde surgiram, quem escreveu, ou entender como funciona Vedanta na mente de uma pessoa, né, o que pode Vedanta ajudar na vida de uma pessoa. E eu vou seguir por esse caminho nesse vídeo. Meu nome é Juliana Romero, aqui do Yoga Diária, e eu vou falar um pouquinho sobre o que é Vedanta para você nesse vídeo. Vedanta é um tema, é um assunto. Assim como a matemática vai falar de números, Vedanta vai ter como tema a realidade do indivíduo. E quando a gente fala de realidade dentro desse contexto, realidade para eles é aquilo que nunca teve um começo, nunca teve um fim. Ou seja, tudo que a gente conhece para eles é irreal, é transitório, é ilusório. Existe apenas uma realidade que nunca deixou de existir, nunca vai deixar de existir e nunca deixou de existir. E é sobre esse sujeito que Vedanta fala, esse sujeito que é real. Essa realidade que Vedanta trata, como eu falei, né, algo que sempre esteve aí, que permeia tudo, que é uma inteligência, que faz a lei dos karmas, que organiza, né? Então a gente chama às vezes de ordem, de consciência, de Deus, de Ishvara, de Brahma. O nome a gente pode dar para qualquer um, mas o conceito é essa coisa que permeia tudo, que organiza tudo. É um assunto confuso? Sim, com certeza é. Por isso que Vedanta tem um método de ensino, né, que ele vai aos poucos aprofundando o assunto com o aluno, né, através dos textos, através das aulas, para que o aluno vá montando um mosaico na cabeça dele. Então ele entende uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa ali, até que ele vai montando o seu próprio conhecimento. Quando uma pessoa estuda uma aula, uma palestra de Vedanta, ela se identifica totalmente com tudo que é dito. Afinal, o assunto é ela mesma. Mas é um ela mesmo tão interno que, por si só, ela é incapaz de reconhecer, porque ela é o conhecimento e o conhecedor ao mesmo tempo. Então ela não tem a ferramenta para se conhecer de verdade, né? Para ter essa percepção. Se você falar para uma pessoa, você não é esse corpo, ela vai falar, claro que eu sou, estou sentindo, né? Quando encosta em mim eu sinto, quando eu quero levantar eu levanto. Então é muito difícil desconstruir esses conceitos, por isso que existe um método. Essa história do conhecedor e o conhecimento seu mesmo, eles usam muito o exemplo do olho. O olho, ele jamais vai se ver, ele não tem como se ver. Ele vai ver uma foto, ele vai ver um reflexo no espelho, mas ele não tem a capacidade de se enxergar. Mas ele é autoevidente, ele sabe que ele está ali, né? Ele está vendo tudo, ele sabe que ele existe, ele só não sabe realmente como ele é, de verdade. Então, assim como ele se vê no espelho, a gente vai entender esse nosso sujeito também, através de espelhos, né, de reflexos. Então, através de exemplos que vão mostrar e falar sobre essa realidade, eu vou por uma inferência lógica entendendo esse conceito. E como que a gente estuda Vedanta, né? O que é estudar Vedanta? Vedanta a gente estuda através de textos que estão contidos no final dos Vedas. Então a palavra Vedanta, né, Veda, Vedas e Anta, final. Então a gente estuda uns textos chamados Upanishads que estão lá no fim dos Vedas e também outros textos auxiliares como, por exemplo, a Bhagavad Gita. Em algum lugar aqui eu vou deixar um link para um vídeo que eu falo sobre o que é a Bhagavad Gita, que aí também você vai ter um pouquinho mais de entendimento sobre isso. Esses textos muitas vezes são diálogos entre alguém que tem o conhecimento e alguém que está buscando, né? Nós, no caso. Então esse diálogo é como se eu estivesse conversando com alguém que conhece essa realidade e eu vou tendo um diálogo que vai me elucidando, vai me iluminando, né? Vai iluminando a minha mente para que eu possa ir formando o meu mosaico. Se a gente tivesse uma mente totalmente equilibrada, é dito que bastaria um texto para você entender Vedanta. Afinal, todos os textos têm todo o ensinamento. Mas a nossa mente, né, precisa de várias desconstruções para surgir esse novo conhecimento. Então, naquele texto eu desconstruo uma coisa, reconstruo, naquele outro. Então eu vou, né, aos poucos, conforme o estudo, né, de texto em texto, de aula em aula, eu vou mudando minha forma de ver até que eu consiga ver o meu mosaico todo que eu fui montando lá de aula em aula. Então é um conhecimento que vai sendo construído. Entender, a gente até entende. Muitas vezes em uma aula, eu entendo tudo que o professor fala e aquilo faz muito sentido para mim. Mas uma coisa é entender da mente para fora, uma coisa é entender da mente para dentro, né? Pela lógica. Uma coisa é eu entender o que ele está falando, uma coisa é eu conseguir colocar isso para dentro de mim, de verdade, totalmente.
Então, como eu falei, os textos eles vão falar sobre essa realidade. Então, eles vão desconstruir que eu sou meu corpo, que eu sou a minha mente, né? O sujeito que eles estão falando é aquele que está por detrás de tudo. É como se algo iluminasse a minha própria mente. Então, por isso que eu falei, a gente não tem instrumento para se reconhecer. É como se eu quisesse usar uma régua para medir a temperatura. Não dá, é instrumento errado. A minha mente não é sutil o suficiente para conseguir enxergar isso. Ela vai até um certo ponto, dali em diante eu preciso usar a lógica. E aí você pode se perguntar, né? O que vai mudar minha vida estudar esses textos de não sei quantos mil anos? Por que as pessoas falam que depois de Vedanta a vida delas mudou? É justamente pela reconstrução, né? Por essa construção de um novo olhar, de eu entender que eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, que existe algo além e que meu corpo e a minha mente têm defeitos, e isso é completamente normal. A minha mente não é possível de ser controlada, né? A mente, você dá um start, você sai falando, você sai pensando, você não sabe nem porquê, né? Ela vai juntando, ela vai criando uma linha de raciocínio e a gente acha que a gente pode controlar a mente. É um erro. Então, Vedanta vem falar para você, não, você não pode controlar a sua mente. O que você pode é ter bons hábitos que fazem a sua mente ser um pouquinho mais tranquilas. Então a vida da pessoa vai mudando porque ela vai tirando um pouco da responsabilidade de achar que ela é problema, que ela não sabe fazer nada. Ela vai mudando o foco, mudando a maneira de enxergar a vida. E a maneira de enxergar a si próprio, né? O que é mais importante. É um processo de autoconhecimento. E quando eu me conheço e eu sei como eu funciono, eu lido muito melhor com qualquer coisa à minha volta. Quando eu vou conquistando essa liberdade de entender que eu não controlo as coisas, eu começo a acolher melhor o meu personagem, a entender um pouquinho melhor o funcionamento da minha mente e não fico me criticando e me cobrando demais. A minha vida vai se tornando mais simples. E quando a minha vida se torna mais simples, eu dou valor real às coisas, sem projeções, sem ilusões. E isso, com certeza, muda muito a nossa vida. A gente vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Até aquela história, assim, a pessoa come porque ela está ansiosa. Né? A ideia é que eu entenda que eu estou ansioso e eu preciso resolver a ansiedade e não vai ser com comida. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é física, uma coisa é sutil. Eu preciso, com coisas sutis, tratar coisas sutis, com coisas físicas, tratar coisas físicas. Né? Eu vou organizando tudo por departamentos. E para ter esse entendimento, a minha mente precisa estar preparada. Diversos textos de Vedanta citam, né, qualidades que a sua mente tem que ter para você entender Vedanta. E essa maturidade, essa consciência, ela vai sendo adquirida durante a vida, né? Tanto pelas experiências, eu ficando mais velho de verdade, mas também o jeito que eu levo a minha vida. E é aqui que entra o termo uma vida de yoga, que nada mais é do que uma vida equilibrada. Então, se eu como melhor, minha mente funciona melhor, meu corpo funciona melhor. Se eu durmo melhor, minha mente funciona melhor, meu corpo funciona melhor. Então, se eu quero uma mente que funcione bem, eu como e durmo melhor do que se eu estou indiferente a isso, se tanto faz. Então, eu começo a me cuidar pensando em cuidar da minha mente, pensando em ter esse conhecimento que me traz muito mais felicidade do que apenas um bolo de chocolate. Que é bom, tudo bem, a gente gosta. Mas ele não vai ser causa da minha felicidade tanto quanto o autoconhecimento. E quanto mais limpo tá o meu corpo, tá a minha mente, essas pequenas sujeiras não vão ser um problema. Se eu só como tranqueira, a tranqueira é um problema. Agora, se eu como bem, de vez em quando eu como uma tranqueira, o meu corpo elimina. Mesma coisa a minha mente. Se eu tenho uma mente equilibrada e as besteiras vão passar pela minha mente, obviamente, eu não tenho problema, porque é tão mais limpo do que sujo que essa sujeira logo sai. Então esse é o trabalho de limpeza, de desintoxicar da mente e do corpo que uma vida de yoga te proporciona. Se a gente pegar uma pessoa que está completamente desequilibrada, com sofrimento, com problemas, etc, etc, aí você vira para ela achando que você vai ajudar e fala assim, calma, você não é o seu corpo, você não é o seu sofrimento, essa sua mente é ilusão. A pessoa vai olhar para você e achar você um louco, um insensível. Não é o momento. Aquela pessoa primeiro precisa sair dessa dor, se entender, se acolher, né? Como eu falei, acolher o personagem para depois ela ter esse entendimento. Então, tem o momento certo de se estudar Vedanta e o momento certo de fazer as outras buscas primeiro. Terapia, atividade física, yoga, meditação, né? Todas as coisas vão ajudando a pessoa a preparar a mente para estudar Vedanta. Ela pode até estudar Vedanta, mas talvez ela não consiga atingir a profundidade que Vedanta pode dar para ela. Então, se você acompanha aqui o canal, aqui o Yoga Diário, ou qualquer outro canal que fale sobre yoga, Vedanta, blog, etc., você vai ver que o assunto, na verdade, é o dia a dia, é a vida, são as emoções, são os sentimentos. A gente não precisa falar sobre os textos clássicos para falar sobre Vedanta. A gente primeiro precisa
equilibrar a nossa mente. Então a gente pega o entendimento de Vedanta, traz para o dia a dia e conversa com as pessoas sobre isso. E aí com certeza é muito mais eficiente nesse primeiro momento. Com esses textos, né, com essas falas, se você pegar uma aula de Vedanta, você vai ver que a ideia é apenas desconstruir que aquele sofrimento que você está tendo, ele é ilusório, que essa vida que você está tendo agora, ela é transitória e que existe algo muito maior por detrás e que você é esse algo muito maior. Né? A gente está aqui para viver a nossa vida, que a gente viva da melhor forma possível, não é para, então tá tudo escrito nas estrelas, eu vou deixar rolar, não é isso não. Você tem que ter uma ação, né? No Bhagavad Gita, Krishna fala, não tem como viver nesse mundo sem ação. Então que as suas ações sejam as melhores. E é por isso que Vedanta vai meio que lapidando a pessoa, para que ela consiga ter boas atitudes, consequentemente uma melhor mente, consequentemente uma liberdade muito maior, uma paz, uma tranquilidade muito maior. Então é por isso que para muitas pessoas o estudo de Vedanta é um divisor de águas, né, entre uma vida sofrida e uma vida de liberdade. Mas não é de um dia para o outro. Esse processo aqui para muitas pessoas é muito doloroso, tanto que às vezes ela desiste no meio do caminho e vai voltar só um tempo depois de ter digerido aquela desconstrução. Né? Imagina você pegar uma coisa que você tem completa convicção de que aquilo é a coisa certa e ver alguém e com outros exemplos, com outras coisas, te ilumina a mente. Você fala, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada sobre isso. É difícil de digerir. Então você precisa de um processo. Então é um divisor de águas, mas existe um processo, existe um caminho, existe esse... Você tem que se doar e você tem que ser muito verdadeiro nesse estudo. De nada adianta você ficar citando textos e por dentro você ser completamente perturbado, desequilibrado, que acontece muito. Então é um trabalho que vem de dentro para fora. Falar palavras bonitas é muito fácil, né? Reproduzir internamente essas palavras é que é a ideia que Vedanta propõe para que você não sofra. Se você ficar só tendo discurso bonito, você vai ser ótimo para as pessoas que estão à sua volta. Mas você não vai ser um exemplo a ser seguido e você não vai estar se livrando de sofrimento nenhum. Você só vai estar criando mais uma máscara, mais um personagem. Bom, assunto a gente teria para ficar aqui um tempão. Eu espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho, né, sobre como o Vedanta vai funcionar na mente de uma pessoa, qual que é a ideia sobre o estudo de Vedanta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, tanto do meu professor como de alguns outros vídeos que eu falo um pouquinho mais, que aí se você despertou o interesse por isso, vale a pena procurar. Quem sabe você não está no seu momento de estudar Vedanta. Hari Om, Namastê, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.